Boa noite, pessoal. Vamos continuar trilhando a nossa estrada do autoconhecimento, a nossa jornada com Davi. E hoje a gente vai contar a história de um casal chamado Nabal e Abigail. Em 1 Samuel 25:3, fala assim descrevendo este casal. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno, com todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Essa história vai falar de um casal que o homem era grosseiro e mau, e a mulher era bonita e sensata. Vamos à história. A história é a seguinte: Nabal está numa festa, a festa da tosquia. Os seus pastores haviam tosquiado as ovelhas e era cultural daquela época que eles fizessem uma festa comunitária que envolvia solidariedade. Hoje, como hoje tem, né? Numa determinada cidade a festa da uva, noutra cidade a festa do milho. E aí tem toda uma solidariedade, tem toda muitas vezes, distribuição de presentes e, acima de tudo, o desfrute daquele benefício. No caso deles era da tosquia. E Davi, quando viu estes homens nesta festa, Davi enviou mensageiros até ele, para que Nabal pudesse atender às necessidades que Davi e a turma que estava com ele tinha necessidade de alimento. E o que aconteceu é que Nabal, ele não estendeu a mão para aquela necessidade. Dos versículos 7 e 8, diz assim, Davi falando, né? Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de coisa nenhuma sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços da tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Então, quando no tempo da tosquia, os pastores de Nabal foram protegidos por homens de Davi. Ninguém chegou perto deles, ninguém tentou roubá-los, ninguém tentou prejudicá-los em nada, nem eles tentaram prejudicar os homens de Nabal e nem eles permitiram que alguém fizesse isso. Mas Nabal, que era grosseiro e mau, ele não reconheceu o benefício recebido pelos homens de Davi. Ele foi grosseiro com relação a Davi. Ele diz assim, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então Nabal fala sobre Davi. Davi é um João ninguém. Quem é ele? Davi, ele é um fujão. Há muitos homens que fogem dos seus senhores e os homens que estão com Davi, eu nem sei de onde são. Eles são uns perdidos, eles são uns vira-lata que ninguém sabe quem é dono, ninguém sabe de onde vem e nem ninguém sabe para onde vai. Só que essa atitude de Nabal ofendeu a Davi e Davi decidiu vingar-se. No versículo 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então Davi, ele partiu com 400 homens, e ele tinha um propósito. Nenhum só do sexo masculino ficará vivo, da turma de Nabal, da família de Nabal e dos servos de Nabal. No versículo 22... numa fala que Davi está relatando para a esposa de Nabal o que ele pensava, ele fala assim, no 22, faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então nós temos aqui um homem
grosseiro, mau, não reconhece os benefícios que foram recebidos através da turma de Davi, recusa dar a ele qualquer tipo de ajuda e suscita em Davi um desejo de vingança. Davi vem com 400 homens e o objetivo de Davi era exterminar todos do sexo masculino, da turma, da família e dos empregados, dos tosqueadores de Nabal. Acontece que o texto fala também que Abigail, ela era sensata e bonita. Quando Abigail ficou sabendo que Davi vinha com os 400 homens e pretendia exterminar todos do sexo masculino, Abigail apressou-se para amenizar o problema. Nos versículos 18 e 19 fala assim: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Abigail tomou uma medida, enviou emissários com provisões para aplicar a ira de Davi. Ela mandou seus emissários à frente, disse: estou indo atrás, mas ela não contou nada para o seu marido. Ela enviou provisões, mas ainda segurou o fato, para que não suscitasse no seu marido uma reação. E aí ela vai até Davi. E sabe o que ela faz? Ela se coloca como uma intercessora. Ela pede em favor dos homens e do seu marido. No versículo 24 fala assim: lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E no 28 ela fala: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Abigail, ela se coloca como uma intercessora, pedindo em favor da sua família e em favor dos homens que trabalhavam. E aí, ela sendo sensata, ela aconselhou Davi. Ela disse para Davi: Deus te estabeleceu como príncipe sobre Israel. No versículo 30 ela fala: e há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, Deus vai te tornar como príncipe. No 31, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue, que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Ela fala o seguinte: olha, Deus vai te colocar como rei, como príncipe, como principal entre o povo. E não há de ser que você chegue lá tendo derramado sangue, que isso não aconteça com você. E aí, por causa dessa intervenção de Abigail, Davi voltou à sensatez. Do 32 a 35, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência e bendita seja tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela lhe havia trazido e disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Então Davi, ele volta à sensatez e ele louva ao Deus que enviou Abigail. Ele reconhece que a vida de Abigail não é somente a esperteza daquela mulher, mas é Deus intervindo para que Davi não fizesse aquilo do que se arrependeria. Davi também louvou, elogiou a prudência de Abigail. Você foi prudente, você tomou a iniciativa, você veio ao encontro.
Davi, ele reconheceu o seu desejo de vingança, ele não tapou só com a peneira, ele disse, realmente eu pretendia me vingar, não haveria nenhum homem, nenhum do sexo masculino que seria poupado. E Davi, por fim, despede Abigail em paz, vai em paz, eu recebi da tua mão a tua oferta, recebi da tua mão a tua provisão. Sabe como é que termina essa história? Termina o seguinte: quando Abigail volta, encontra o seu marido Nabal fazendo uma grande festa, embriagado. E aí ela não fala nada para ele do que aconteceu. Mas no dia seguinte, quando passa a ressaca, quando Nabal já está melhor, Abigail vem e conta tudo o que aconteceu. Como é que Davi estava vindo com 400 homens e como é que àquela altura não teria nenhum só do sexo masculino vive. E aí, diante daquela notícia, Nabal, ele tem um problema do coração. Ele tem um ataque. E aí, 10 dias depois, Nabal morre. E aí, quando Nabal morre, Davi, que não era bobo nem nada, se casa com a bela e sensata Abigail. Isso é um trecho da história de Davi, da jornada de Davi, e que também nos leva a pensar, primeiro, que ser alguém grosseiro e mau não ajuda. Se você quer defender as suas coisas, defender seja o seu nome ou sejam os seus bens, ser grosseiro e mau não vai resolver, não vai ajudar nada, vai somente suscitar a ira de outro. Isso também nos mostra o seguinte, que você pode ser alguém sensato, sensata como Abigail, alguém que seja pacificador, alguém que seja um construtor de pontes, para que as desgraças não venham, alguém que possa intervir e possa pacificar, que possa aliviar as tensões existentes. Foi o que Abigail fez. A pergunta é o seguinte, você se identifica mais com o rude, o grosseiro, o brigão Nabal? Ou você se identifica mais com a sensata Abigail? Lembra, se você é de Cristo, você precisa ser sensato e pacificador como foi Abigail. E Abigail não ficou sem a sua recompensa pela sua atitude. Você, como seguidor de Jesus, precisa ser assim. Que avaliação você faz do seu caráter? Que avaliação você faz do seu temperamento, do seu comportamento? Você tem um comportamento que aumenta os problemas? Ou você tem um comportamento que reduz os problemas? O comportamento de Nabal foi um comportamento grosseiro, foi um comportamento que não reconheceu o benefício de Davi, foi um comportamento que destratou Davi, destratou os homens que estavam com Davi, e com essa atitude, Nabal aumentou o problema. Já Abigail, com a sua atitude, ela reduziu o problema, ela foi uma intercessora, ela amenizou, ela jogou água na fervura. Jogou água na fervura. Então você, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, não pode ser alguém cuja boca aumenta os problemas, mas tem que ser alguém que constrói pontes, que reduz o problema, que joga água na fervura. Pense sobre isso e aprenda com esta jornada de Davi. Cresça no conhecimento que você tem sobre si mesmo. Faça a avaliação que você tem sobre si mesmo e se proponha ser uma pessoa diferente. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.